O milionário árabe fica surpreso quando mendiga negra faz ação incrível. Era uma manhã abafada em São Paulo, e o ar estava carregado de promessas e incertezas. Laila Hassan, uma mulher de pele escura e cabelo encaracolado, olhava pela janela do seu pequeno apartamento, lembrando-se da vida vibrante que teve em Dubai. Antes, ela era engenheira, respeitada e admirada. Mas tudo isso foi por água abaixo quando um escândalo de fraude a deixou sem nada. Agora, era apenas uma faxineira lutando para sustentar sua filha, Yasmin, em um novo país onde as oportunidades pareciam escassas e a tristeza a acompanhava cada dia. Enquanto limpava as mesas em um prédio de escritórios, os olhos de Laila capturavam a cena ao seu redor. Executivos trajados com ternos caros, conversas em sussurros sobre contratos fechados, segredos empresariais. Ela sentia um nó na garganta ao se lembrar de como um dia fez parte daquele mundo. Mas era hora de focar na limpeza. Naquele dia, no entanto, algo extra... A sala de conferências estava tensa, o ar carregado de expectativa e nervosismo. E, naquele momento crucial, um grito de desespero atravessou o ambiente. Alguém que fale árabe, por favor! Foi quando Laila sentiu um impulso em seu interior, uma chama de coragem que nunca soubera que tinha. Com seu coração acelerado e as mãos tremendo, ela levantou-se e se apresentou. Eu falo árabe. O silêncio na sala era palpável. Os olhares se voltaram para ela, misturando surpresa e ceticismo. Uma faxineira? Ali, naquela posição? Com o coração na boca, Laila se aproximou da mesa da conferência. O sheik a observou com um ar de curiosidade, e o nervosismo se transformou em determinação. Ela começou a traduzir, as palavras fluindo como água, e a tensão que antes ocupava o ambiente começou a dissipar-se. O que era um impasse tornou-se uma dança de negociações, e todos os olhares se fixaram nela. A magia das palavras a envolveu, e Laila se sentiu viva novamente. As horas passaram como se fossem minutos, e quando a reunião chegou ao fim, os aplausos ecoaram pelo espaço. Aquele dia mudaria sua vida para sempre. O CEO, impressionado, logo a convidou para discutir um trabalho na empresa. Ela mal podia acreditar. Do lixo à riqueza em um único dia. No entanto, as sombras de seu passado estavam prestes a se reerguer. Enquanto sua carreira despontava, um colega invejoso começou a cavar seu caminho, esperando a oportunidade certa para lançar a dúvida sobre sua reputação. E quando o prêmio de engenheira do ano se aproximava, um segredo obscuro ameaçava emergir. Um fantasma do passado que poderia destruir tudo. O que Laila fará? Revelará a verdade que pode custar sua nova vida? Ou protegerá sua filha e os sonhos que lutou para construir? À medida que o dia da premiação se aproxima, o peso das escolhas a atinge cada vez mais. A linha entre sucesso e fracasso se estreita, e neste novo capítulo, Laila não luta apenas por si, mas pela dignidade de ter. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não querem que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o peso da expectativa sobre seus ombros, Laila olhou ao redor da sala, cheia de sorrisos e elogios. O clima estava leve.
mas uma sombra ameaçava sua felicidade recém-descoberta. O dia da premiação se aproximava, e ela sabia que cada palavra sua na reunião tinha lhe devolvido um pedaço da vida que pensou ter perdido. Mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito. Naquela mesma tarde, enquanto deixava o trabalho, Layla passou por um grupo de homens em um café. Seus olhares pesaram sobre ela e seu coração disparou. Não sabendo. Ao chegar em casa, encontrou Yasmin desenhando na mesa da sala. É incrível como os traços inocentes da filha podiam tirá-la de seus pensamentos sombrios. Contudo, o alívio foi breve. O celular de Layla vibrou com uma mensagem recebida. Era Roberto. Podemos conversar mais tarde? Algo importante surgiu. As palavras dançaram em sua mente. A pressa na mensagem a deixou inquieta. O que poderia ser tão urgente? A premiação estava logo ali, e tudo parecia perfeito. Quando Roberto chegou, trouxe consigo uma pasta cheia de documentos. Layla, precisamos discutir suas credenciais, disse ele, o olhar sério. Recebemos uma denúncia sobre a sua formação. Alguém alegou que você não é engenheira, mas uma fraudadora. Uma calúnia que pode arruinar tudo. O choque atravessou Layla como um raio. Aquelas palavras não faziam sentido. Ela era uma engenheira. Sua formação, seu histórico, tudo era verdadeiro. De onde veio isso? Ela perguntou, a voz tremendo. O medo começou a tomar conta dela. O passado, aquele que ela pensava estar enterrado, estava ressurgindo. Roberto hesitou. Tem uma gravação. Acreditamos que um ex-colega seu está por trás disso. Ele tem um histórico de criar histórias para se vingar. As palmas de Layla começaram a suar. Um ex-colega? Lembrou de um nome, uma sombra que sempre a acompanhava nos corredores da antiga empresa. Miguel. O olhar de rancor dele era inconfundível. Você precisa se defender, Layla. Se essa gravação vazar, pode acabar não só sua carreira, mas a confiança que a nossa empresa construiu como Sheikh. Roberto disse com urgência. Sentindo-se paralisada, Layla sabia que não era apenas sua vida que estava em jogo, mas tudo o que ela havia construído para Yasmin. A tensão crescia e, no fundo, uma verdade se enredava em sua mente. O que mais Miguel teria? Ela se lembrava de pequenos detalhes, conversas às sombras, risadas envenenadas. Layla sentia um nó na garganta, e os pensamentos se acumulavam como tempestade prestes a explodir. Então, o celular vibrou novamente. Era um vídeo enviado por uma conta privada. Layla hesitou, mas sua curiosidade venceu o medo. Ao abrir o arquivo, sua respiração parou. O vídeo mostrava Yasmin, no parquinho, interagindo com uma mulher desconhecida. Mas havia algo mais. A mulher segurava um anel que Layla reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ela havia perdido em Dubai. Um presente do ex-marido, antes do escândalo que a arruinou. O coração de Layla disparou. Que ligação aquela mulher tinha com sua filha? E como Miguel estava envolvido? Tudo o que ela acreditava conhecer sobre sua nova vida estava desmoronando ao seu redor. A necessidade de proteger Yasmin agora parecia mais desesperada do que nunca. Com o estômago embrulhado, ela percebeu que as cartas estavam sendo jogadas e a partida apenas começava. O que Layla faria agora? O futuro prometia ser muito mais complicado do que ela jamais poderia imaginar.
O coração de Layla disparou ao olhar para o vídeo. As imagens da filha no parquinho eram agradáveis, mas o anel brilhante nas mãos da mulher desconhecida trouxe um frio intenso para sua espinha. Aquela peça de joalheria carregava uma parte de sua vida que ela tentava deixar para trás. Ela não podia ignorar a conexão que poderia existir entre aquela mulher e seu passado. E Miguel, por que ele estaria por trás disso? Layla! A voz de Roberto arrancou de seus pensamentos. Você está bem? Ele se aproximou, a preocupação visível em seu rosto. Ela sabia que a conversa que teriam agora definiria muito mais do que apenas sua carreira. O peso da situação a fazia sentir-se sufocada. Falaria a verdade? Ou tentaria se defender de todas as maneiras possíveis? Roberto, e se eu não for enganada e essa gravação não for verdadeira? Ela perguntou, sentindo um nó na garganta se apertar. O que eu faço se ele realmente tentar me derrubar? O medo transparecia em sua voz. Roberto assou a cabeça, como se estivesse processando a gravidade da situação. Precisamos achar essa mulher. Precisamos saber quem ela é e como ela conseguiu o anel. Isso pode ser a chave para tudo isso. Assim que se despediu de Roberto, uma ideia surgiu em sua mente. Layla precisava ir até o parquinho, até o lugar onde o vídeo fora gravado. Talvez ela conseguisse descobrir mais. Com o coração pesando, pegou a chave do carro e saiu às pressas. A brisa da tarde em São Paulo a acompanhava. Ao chegar no parquinho, a visão daquela estrutura familiar trouxe um misto de alívio e desespero. Ela caminhou, observando as crianças brincando, o riso puro permeando o ar, mas não podia se concentrar na felicidade deles. Layla procurou por qualquer sinal da mulher do vídeo. Quando finalmente a avistou, seu coração parou. A mulher era mais jovem do que Layla esperava, com cabelo liso e um sorriso encantador. E então, uma pergunta embaralhou sua mente. Na verdade, quem era aquela mulher? Layla respirou fundo e, com determinação, aproximou-se. Com licença, disse, tentando esconder a tensão na voz. Você sabe quem é a menina que estava brincando aqui? A mulher olhou para Layla, franziu a testa. Você é mãe da Yasmin, não é? A mulher disse, surpreendendo Layla. Eu me chamo Amira. Eu estava apenas ajudando a Yasmin a brincar. Ajudando? Layla interpelou, confusa. Como você sabe meu nome? E o anel? Amira hesitou, depois respondeu. Eu tenho algo que pertence a você, mas não posso explicar aqui. E então, a atmosfera ao redor parecia mudar. Layla sentiu um frio na barriga. Nesse momento, um grito cortou o ar. Um grupo de homens avançou em direção ao parquinho, todos parecendo estar à procura de algo. O semblante de Amira instantaneamente mudou. Seus olhos se abriam de espanto e medo. Eu preciso ir, falou, em um sussurro, antes de começar a recuar. Mas Layla agarrou seu braço. Espere, o que você sabe sobre o anel? A urgência na sua voz ecoou, mas Amira já estava se afastando, escapando. No entanto, as vozes dos homens se aproximavam rapidamente. E uma sensação de pânico tomou conta de Layla. É ela! Um dos homens gritou, apontando em sua direção. Pegue-a! O mundo de Layla virou de cabeça para baixo. Sem pensar duas vezes, ela agarrou Yasmin e, num impulso, disparou para longe. Seu coração acelerado e a adrenalina correndo. Amira se virou para ela, seu olhar encontrando o da menina. Em um momento de conexão silenciosa, se comunicaram. O que estava acontecendo, afinal? E qual era o perigo real? A correria aumentava e, no meio do tumulto, Layla sentiu que toda sua vida estava prestes a desmoronar novamente. O que mais Miguel poderia ter planejado? E quem eram aqueles homens?
A sensação de desespero a envolveu, mas havia algo mais. Uma fagulha de esperança que insistia em brilhar no meio da escuridão. Ela olhou para Yasmin, ansiosa e confusa, e pensou: o que poderia acontecer agora? Às vezes, a verdade é mais devastadora do que a própria mentira. A vida de Layla, que parecia estar finalmente se arrumando, estava prestes a ser testada de uma forma que ela nunca imaginou. Parcerias, segredos e reviravoltas a rodeavam. O futuro nunca esteve tão incerto. A correria aumentava e, no meio do tumulto, Layla puxou Yasmin para perto, respirando fundo enquanto os homens se aproximavam. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. O pânico a envolvia como uma tempestade, e a única coisa que importava era proteger sua filha. Yasmin olhava para ela, seus olhos grandes e confusos, refletindo o desespero e a incerteza do momento. Vamos, rápido! Layla sussurrou, puxando Yasmin na direção da saída do parquinho. Ela sentia o peso do olhar dos homens nas costas, e seu coração disparava com cada passo. O som dos gritos se intensificava, misturando-se com a risada das crianças ali perto. Aquela cena de normalidade era um contraste cruel com seu caos interno. Quando chegaram à rua, Layla virou-se, quase sem fôlego. Onde estávamos? Ela precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse processar, o celular vibrou novamente em seu bolso. Era uma chamada de Roberto. Desesperada, atendeu, a voz tremendo. Layla, você precisa voltar. A situação está piorando. Miguel, ele fez uma denúncia formal. E as pessoas estão começando a acreditar nele. Roberto estava nervoso e a tensão em sua voz aumentou seu pânico. Mas eu estava fazendo tudo certo, ela gritou, aumentando a pressão em sua cabeça. Não posso deixar isso estragar tudo. Precisamos encontrar essa mulher. Roberto insistiu. Ela pode ser a chave para derrubar Miguel. E o que está acontecendo no parquinho? Baia soltou a respiração, sentindo que o chão fugia de seus pés novamente. Ela tinha um anel que era meu. A lembrança aguda do anel fez uma dor atravessar seu peito. O que isso significa? Volta para a empresa agora! Temos que agir rápido! Roberto pressionou e então ele desligou. Layla olhou para Yasmin, ainda com o rosto pálido e os olhos arregalados. Vamos, amor! Precisamos descobrir o que está acontecendo, ela disse, e começou a andar apressada em direção ao carro. Assim que entraram, Layla sentiu uma onda de determinação. Não iria deixar que Miguel e seus planos obscuros acabassem com suas vidas de novo. Mas aquela força não durou muito. Assim que deu a partida, um veículo preto surgiu atrás delas, próximo demais. Layla apertou o volante. O que eles querem? Murmura. Yasmin estava em silêncio, apertando os olhos no banco de trás. Quando conseguiram entrar na estrada principal, Layla, com o olhar no retrovisor, viu que os homens haviam transformado a perseguição em um pesadelo. O carro girou e ela teve que frear bruscamente. Yasmin gritou. O som do metal batendo contra outro metal fez Layla sentir uma onda tensa de medo. E antes que pudesse entender, o impacto a fez ser jogada para frente. Tudo aconteceu rápido. Layla ouviu gritos de dor e o carro dela tombou. A próxima coisa que viu foi a escuridão. Quando finalmente acordou, ela estava em um hospital.
O cheiro de remédios e o som de máquinas a cercavam. O que aconteceu? Ela olhou para o lado e viu Yasmin esperando, assustada. O coração dela afundou de preocupação. Você está bem, mamãe? A voz da menina era pequena e Layla fez um esforço verdadeiro para sorrir. Sim, está tudo bem. Eu estou aqui. Apenas estou um pouco cansada. Mas enquanto tentava conter o pânico, a enfermeira entrou na sala. Desculpe incomodar, mas precisamos falar sobre o que aconteceu. A gravidade em sua voz fez o coração de Layla disparar. Então, a enfermeira explicou: estamos investigando a colisão. É mais sério do que imaginávamos. E recebemos informações. Você não é a única que Miguel está mirando. O nó na garganta de Layla se apertou ainda mais. O que queriam dizer com isso? A enfermeira continuou. Uma testemunha veio à polícia. E essa pessoa sabe do anel. Sabe mais do que você imagina. Os olhos de Layla se alargaram. O que estava acontecendo realmente? E, acima de tudo, quem era essa testemunha? Ela sentia a necessidade de se defender, mas o medo crescia. A vida que construíra nas últimas semanas estava caminha para um colapso total. Precisamos encontrá-la, Layla disse, e a sensação de urgência tomou conta novamente. Mas a enfermeira a interrompeu. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. E prepare-se, porque Miguel está mais perto do que você pensa. Ele tem um jogo. O universo de Layla parecia desmoronar em volta dela. Enquanto olhava para a enfermeira, uma única pergunta pairava em sua mente. Quem era realmente Miguel? E o que ele tinha planejado? A verdade poderia ser muito mais devastadora do que imaginava. Ela precisava de respostas antes que tudo se tornasse irreversível. O universo de Layla parecia desmoronar em volta dela. Enquanto olhava para a enfermeira, uma única pergunta pairava em sua mente. Quem era realmente Miguel? E o que ele tinha planejado? A verdade poderia ser muito mais devastadora do que imaginava. Ela precisava de respostas antes que tudo se tornasse irreversível. Leila! A voz de Yasmin a interrompeu e ela voltou a atenção para a filha, que estava visivelmente assustada. Está tudo bem, meu amor. Vou resolver tudo. Layla respirou fundo, mas a angústia ainda a consumia. A enfermeira observava, calma e concentrada. Precisamos fazer algo. Eu posso te ajudar, mas você precisa estar disposta a aceitar a verdade. As palavras da enfermeira eram como um eco em sua mente, e Layla se perguntou que tipo de verdade era essa. De repente, a porta se abriu. Um homem alto e magro, vestido de forma elegante, entrou na sala. Layla olhou ao redor, nervosa. Ele não era apenas qualquer um. Seu olhar era intenso e provocador. Layla, sou o Dr. Azevedo. Estou aqui em nome da polícia. Os batimentos cardíacos de Layla dispararam. Polícia? O que está acontecendo? Recebemos informações sobre sua situação. Todo esse alarde com Miguel. Ele está envolvido em algo muito maior. Não se trata só de uma fraude. A expressão do médico era grave, quase sombria. Designer de joias, máfias internacionais. O anel que você mencionou. Ele era parte de uma transação importante. O mundo de Layla virou do avesso. O anel? Mas ele era um presente! Pode não ser o que você imagina. Precisamos que você colabore, Layla. Muita coisa está em risco. E Matias, o homem que você vê como amigo,
Pode não ser quem você pensa. O nome Matias veio como um choque. Matias? Ele é meu colega de trabalho, um amigo. E se eu lhe disser que ele tem laços com o passado? Que ele pode estar manipulando tudo? Ele esteve em Dubai há mais tempo do que imaginei. E tem interesse no que você deixou para trás. Um frio desceu pela coluna de Layla. A primeira imagem que vinha à sua mente era de Matias, sorridente, sempre tão compreensivo. Não, não pode ser. É preciso que você veja a situação de forma clara. Miguel não é apenas um colega invejoso. Ele pode estar envolvido em algo sinistro, que foi gerado a partir de sua desistência em Dubai. Ele quer você fora do caminho, para que a verdade não venha à tona. As palavras do Dr. Azevedo ecoaram como tiros em um campo silencioso. Todo mundo estava ameaçado. Por que Matias faria isso? E se Miguel realmente tivesse um jogo contra ela? Antes que pudesse articular uma resposta, ouvindo as vozes baixas da enfermeira e do médico, um alvoroço irrompeu do lado de fora do hospital. Gritos, uma voz familiar. Layla virou a cabeça. E então, como uma explosão, a porta se abriu novamente. Miguel entrou, desesperado e com um olhar em choque, seguido por um grupo de homens que pareciam prontos para a violência. O pânico tomou conta da sala. Tragam-na, não deixem que ela fuja. A voz dele cortou o ar, e as intenções estavam claras. O médico tentou posicionar-se entre eles e Layla, mas ele era apenas um homem. Layla olhou para Yasmin, que estava paralisada, e o medo a atingiu como um soco. O que Miguel queria? O que havia atrás daquela fúria? Precisamos fugir, Yasmin. Layla ordenou, e ao dar um passo à frente, Miguel ergueu a mão. Espere, a verdade está prestes a sair. A sua vida, Layla, é mais do que você imagina. Ela hesitou entre o impulso de proteger a filha e a curiosidade que a estava consumindo. E foi nesse segundo que Miguel sorriu com um brilho maligno. Você vai descobrir a verdade, e eu estarei lá para ver a queda de sua vida. A porta já não era uma saída, era um caminho fechado. Layla percebeu que as cartas estavam todas sobre a mesa, e a revelação poderia desmoronar não apenas seu mundo, mas o da sua filha também. O que mais Miguel sabia? A percepção da devastação se intensificou. A luz da sala piscou, e em meio ao tumulto, tudo o que Layla conseguiu pensar foi que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando o passado e o presente se chocam, as repercussões são imensas, e naquele momento, ela apenas desejou que a tempestade não levasse tudo o que ela amava. Miguel avançou, e a tensão na sala ficou insuportável. Os homens atrás dele pareciam prontos para qualquer coisa, e a presença de Roberto, à frente de Layla e Yasmin, não parecia suficiente para contê-los. O coração de Layla batia forte, bombardeado por um turbilhão de emoções. O que você quer de mim, Miguel? Ela perguntou, tentando disfarçar o medo na voz. Miguel sorriu, mas era um sorriso frio, daquelas que nem chegavam aos olhos. Só estou aqui para te mostrar a verdade, Layla. A verdade que você decidiu ignorar. Ele se virou para aqueles que o acompanhavam. Aguarde um momento aqui. Quero que a mãe e a filha tenham a chance de ouvir o que realmente está acontecendo. Antes que pudessem entender a gravidade daquela situação, Miguel jogou algo no chão. Um celular. O som do impacto reverberou pelo ambiente, atraindo olhares curiosos e preocupados. Essa gravação vai mudar tudo. Você vai querer ouvir isso, acredite. A enfermeira que observava a cena ficou tensa.
Layla sentiu um arrepio. Miguel pressionou um botão e instantaneamente a sala foi preenchida com uma conversa clandestina. É uma boa peça? Com certeza. Posso garantir que seu antigo relacionamento vai se tornar um escândalo. A voz era familiar e o coração de Layla disparou. Era Matias. Você não pode fazer isso, Layla gritou, sentindo a raiva crua nas profundezas de seu ser. O rosto dela estava quente. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Matias, como você pôde? O som da gravação continuou, revelando um plano ardiloso. Ela é uma ameaça. Precisamos derrubá-la de uma vez por todas, entendeu? Todos os segredos dela vão vir à tona. O escândalo arruinará tudo. E o anel? Ele é a chave. Vamos pegar tudo o que sobrou da vida dela. A sala ficou em silêncio. A revelação esmagou Layla como uma lufada de vento cortante. Ela olhou para Yasmin, que já estava assustada demais para entender. Mamãe, o que está acontecendo? A menina perguntou, os olhos marejados. Yasmin, eu prometo que tudo ficará bem, Layla disse, mas sua voz soava fraca. Miguel e Matias, aliados! O mundo dela estava desmoronando. Miguel se aproximou, quase sussurrando. Você não entende, Layla. Não é só sobre você. É o que a sua vida representa. Você e eu temos um passado que você não lembra. Meu interesse nunca foi somente a sua engenharia. O anel é muito mais do que um símbolo perdido. Essa revelação a fez estremecer. O que você quer dizer com isso? Você realmente acha que toda essa confusão estava rolando à toa? Nós estamos conectados e você vai descobrir da maneira difícil. Ele então se virou para os homens ao seu lado. Tragam o que encontramos sobre ela. Vão até o carro, agora! A sala se encheu de murmúrios nervosos. Layla sentiu seu coração acelerar. O medo agora era palpável. Aquilo não era apenas uma batalha de palavras. Estava prestes a escalar para algo muito mais ameaçador. Nesse momento, uma cortina de silêncio pairou no ar. Todos se voltaram para a porta, que se abriu licenciosamente, revelando uma mulher. Era Amira. Ela entrou com um ar de determinação, seus olhos ardendo. Espere! Deixa em paz! Ela olhou diretamente para Miguel, e a inevitabilidade de sua presença fez o ar vibrar. Amira? Layla não podia acreditar. A mulher surgiu como um raio de esperança, ou como uma bomba prestes a explodir. O que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar, Layla. Não faça um movimento falso ou eles podem se virar contra você. Os homens hesitaram, massacrados pelo impacto da inesperada entrada. O que você sabe? Miguel perguntou. O veneno em sua voz, evidentemente contido. A tensão se intensificou e a sala parecia prestes a entrar em erupção. A conexão entre Layla e Amira não era só sobrenatural. Era o fio que poderia costurar essa tempestade. É mais do que você imagina, Miguel. Layla não é uma mera faxineira. O anel é apenas parte desse quebra-cabeça. E eu sei onde ele realmente pertence. E no momento sua vida está em perigo. A revelação de Amira ecoou pela sala como uma gélida lufada de vento. O que mais estava em jogo? Layla olhou para ambas as partes, consciente de que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Então, tudo na sala virou um borrão. Layla sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que mais estava escondido? A batalha estava apenas começando. Amira entrou na sala como um furacão,
e o clima parecia mudar instantaneamente. Foi como se as paredes vibrassem em reconhecimento à verdade que ela trouxe consigo. A tensão estava no ar, e Layla sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Miguel olhou para Mira com desprezo, mas a mulher não se deixou intimidar. Ela encarou Miguel com uma determinação feroz. Você precisa saber, Layla, a Mira disse, a voz tremendo com urgência. A verdade sobre o anel é muito mais profunda do que você imagina. Não é apenas um objeto perdido. Miguel se aproximou, seu sorriso se desvanecendo. E o que você sabe, Amira? Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Amira ignorou a provocação. O anel que você perdeu em Dubai é parte de um legado familiar. Layla, ele não é apenas um presente. Ele está ligado a algo muito maior. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo ecoou pela sala. E a porta foi arrombada com força. A enfermeira voltou pálida como um fantasma, com uma expressão que Layla nunca tinha visto antes. Miguel, são os policiais! Eles estão aqui! Layla sentiu o coração disparar. O pânico se espalhou entre os homens que acompanhavam Miguel. Eles trocaram olhares apreensivos, enquanto Miguel se tornava uma sombra do que era. O que você fez, Amira? Ele rosnou. Amira sorriu. Um sorriso que misturava triunfo e segurança. Você subestimou o poder da verdade, Miguel. Agora tudo está prestes a mudar. Mas, nesse momento, a sala vibrou. O som de sirenes enchia o ar. E a porta principal se abriu novamente. Um grupo de policiais armados entrou, prontos para agir. Todos nesse quarto, parem! Mãos onde eu possa ver. O caos se instaurou. Layla olhou para Yasmin, que estava paralisada, absorvendo a cena com olhos arregalados. Layla precisou agir. Venha, Yasmin. Precisamos sair daqui. Ela puxou a filha para perto, mas a movimentação era caótica. Os homens de Miguel logo se dispersaram, tentando encontrar uma saída. Mas os policiais eram rápidos. Miguel ficou cercado, seu rosto escuro de raiva e desespero, enquanto os agentes o restringiam. A tensão era palpável, e Layla se sentiu perdida em meio ao tumulto. Amira se aproximou de Layla e, em quase como um sussurro, disse: confie em mim. Agora é a sua vez de lutar. Você não se opuser agora. Tudo o que você ama pode ir por água abaixo. O medo se transformou em uma onda de coragem. Layla olhou para Amira e então para Yasmin. Eu não vou deixar que eles nos peguem. Vamos descobrir a verdade juntas. Ela fez uma pausa e enfrentou a situação, exatamente como Amira havia ensinado. Miguel, você acha que isso acabou? A verdade está prestes a vir à tona e você não poderá controlá-la. Nesse momento, uma explosão de luz e som aconteceu do lado de fora, interrompendo tudo. Um carro, um SUV preto, entrou em alta velocidade, atravessando o estacionamento. Ele se dirigiu para a entrada do hospital com uma força impressionante. Os policiais imediatamente se viraram, preparando-se para um confronto. Quando o carro parou, a porta se abriu e Layla ficou atônita ao ver quem saiu. Era um homem, mas não um qualquer. Era seu ex-marido, o homem que a arruinou, o homem que teve um papel crucial no escândalo em Dubai. Ele estava ali, olhando diretamente para ela, com uma expressão que virou sua vida de cabeça para baixo. Layla, precisamos conversar, agora! Seu olhar era frio, mas havia uma urgência em suas palavras. Todo o ambiente congelou. O que ele estava fazendo aqui? O que ele queria? A sala ficou em silêncio,
enquanto Layla sentia seu estômago se revirar. O passado tinha voltado e agora tudo estava prestes a mudar completamente. O que ele sabia? Qual era a conexão entre ele e toda aquela confusão com Miguel? A verdade estava ali, à vista, esperando para ser descoberta. Mas a cada segundo, Layla sabia que um novo caminho estava se formando. E, de repente, o futuro que ela pensava ter recuperado parecia mais incerto do que nunca. "Não, você não pode estar aqui!" Layla gritou, sua voz ecoando pela sala. Mas, antes de conseguir se mover, a realidade já havia mudado mais uma vez. O que mais poderia acontecer? Layla não podia acreditar no que via. Seu ex-marido, Fábio, estava diante dela, trazendo uma tempestade de lembranças e emoções. "O que você está fazendo aqui?" Ela não conseguiu esconder a incredulidade e o medo na voz. O olhar de Fábio era gelado, mas também carregava uma urgência que a deixava mais nervosa ainda. "Eu não vim aqui para discutir, Layla. Precisamos conversar e rápido. Miguel está jogando um jogo perigoso." Ele olhou ao redor e os homens de Miguel estavam claramente tensos, prontos para agir a qualquer momento. "Eu sei o que está acontecendo e você precisa saber também." Nesse instante, a gravidade do que Fábio disse a atingiu como um soco no estômago. O homem que um dia havia amado e confiado, agora era um estranho. "O que você sabe?" A voz dela estava quase apagada de tanta ansiedade. "Sobre o anel? Ele não é só um pedaço de ouro, Layla. Ele é parte de uma herança que você nunca conheceu. E Miguel? Ele está tentando usar isso contra você." Fábio se aproximou um pouco mais, falando rápido, como se tivesse medo de ser ouvido. "Você deve estar louco! O que você quer dizer com herança?" Layla estava prestes a perder o controle. Yasmin olhava perplexa. Fábio respirou fundo, evitando os olhos de Miguel, que os observava com um misto de raiva e curiosidade. "Layla, você não sabe, mas sua família. Eles têm um passado que remonta a alianças e segredos que podem destruir tudo. E Miguel sabe disso. Ele quer o anel de volta para se apoderar do que é seu." O silêncio na sala era ensurdecedor. Layla sentiu um nó na garganta. Cada palavra de Fábio era como uma bomba que explodia em sua mente. "Então, você sabe que Miguel está atrás de mim por causa do que está ligado à minha família?" "Sim, e isso é muito mais sério do que você imagina," ele confirmou, sua voz agora baixinha e tensa. "Mas o que eu não esperava, o que eu não sabia, é que Miguel estava trabalhando com Matias. Ele não é seu amigo, ele é parte do plano." As peças começaram a se encaixar. As traições, os segredos, tudo estava se entrelaçando em um emaranhado não só de mentiras, mas uma luta por poder. O olhar de Miguel se tornava cada vez mais ansioso. Layla percebeu que Fábio não estava aqui apenas para ajudar. A vida dele também estava em risco. Foi então que a enfermeira, que havia saído rapidamente, voltou correndo, pálida e ofegante. "Layla, você precisa vir agora. A situação está ficando fora de controle." Havia um ar de desespero na sua voz. Layla se virou angustiada. "O que está acontecendo?" "Os policiais, eles descobriram algo sobre Miguel. Ele não é o único que tem interesses aqui.
O irmão dele, a enfermeira, parou, claramente lutando contra as palavras. O irmão de Miguel é um traficante e ele está vindo para cima. Eles podem estar aqui a qualquer momento. Uma onda de choque percorreu a sala. Fábio encarou Layla e em um instante compreenderam que estavam no centro de algo muito maior, algo sombrio. Ele começou a se mover, extremamente nervoso. Layla, precisamos sair agora. Se eles chegarem aqui com a intenção de machucar, não teremos chances. O pânico a inundou. E Yasmin? A pergunta soou como um grito silencioso em sua mente. Ela não iria deixar sua filha ser arrastada para essa confusão. Mas o silêncio foi quebrado por uma batida forte na porta. Um dos homens de Miguel se virou rapidamente e outra batida se seguiu. Layla sentiu o coração parar. "É agora!" gritou alguém. Nesse momento, o ar parecia ter sido cortado. As opções diminuíam, entre o que poderia ser uma fuga e a possibilidade de descobrir verdades devastadoras. Layla percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A pressão aumentou e cada segundo se estendia como uma eternidade. Então, tudo aconteceu de repente. A porta se abriu com força e alguém entrou. Era um homem imponente com uma expressão fria. Ele olhou para todos e seu olhar encontrou o de Layla. "Liberem Miguel!" Sua voz reverberou na sala. O mundo ficou em silêncio. Aquela ordem provocou um deslocamento de chão, como se a realidade tivesse mudado completamente. Miguel, com um sorriso nervoso, parecia aliviado. Layla não entendia. Que poder era aquele que permitia a Miguel sair ileso? O que estava realmente acontecendo? A sala estava envolta em uma cortina de mistério e desespero. Ela sentiu o ar rarefazer, e a única coisa que conseguia pensar era que tudo que acreditava estar certo estava erguido sobre mentiras. E ali, diante do desconhecido, Layla percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel estava no centro da sala, seu sorriso frio desaparecendo conforme o novo homem se aproximava. "Liberem Miguel!" A voz imponente ressoou, criando uma atmosfera de tensão palpável. Layla e todos ali tremeram. A entrada de Fábio, seu ex-marido, era uma bomba prestes a explodir. Ele não era mais aquele homem que havia amado. Na verdade, era o espectro que surgira do passado exatamente quando tudo parecia estar se resolvendo. Fábio olhou para Layla, os olhos carregados de um peso que ela não conseguia identificar. "Precisamos ir, agora!" Sua voz era urgente, mas havia um medo silencioso nas profundezas do olhar dele. O que ele estava escondendo? A tensão era como uma corda esticada, prestes a se romper. "Por que você está aqui, Fábio?" A pergunta saiu involuntária, um misto de raiva e incredulidade. "O que você sabe sobre Miguel e sobre o anel?" Ele deu um passo à frente. "Esse não é o lugar para discutirmos isso. O jogo que Miguel está jogando é muito mais perigoso do que você imagina." Enquanto falava, a enfermeira tentava manter a calma, mas a sala estava repleta de nervosismo. "A verdade pode desmoronar as vidas de todos nós", ele continuou, "inclusive a de Yasmin." Os olhares se voltaram para a menina, que acompanhava a cena com uma expressão de pânico. Layla sentiu como um peso imenso estivesse repousando em seu peito. Alguma coisa estava errada, e Fábio parecia saber o que era. O que mais ele escondia? "Liberem Miguel!" O homem que tinha entrado, um assessor de Miguel, se dirigiu aos homens que o acompanhavam. O clima na sala virou palpável. O impasse era evidente. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir.
De repente, um barulho ensurdecedor quebrando o clima pesado. A porta arrebentou. Um grupo de policiais invadiu a sala, armados, prontos para agir. O caos tomou conta. Todos no chão! Mãos na cabeça! O oficial gritou. A gritaria e o pânico se espalharam. No entanto, Fábio se movia rapidamente em direção ao assento de Miguel. Você quer saber o que está realmente acontecendo? Você não tem noção do abismo em que vai cair. Sua voz era alta e cheia de desespero enquanto ele se dirigia a Miguel. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Fábio levantou uma arma de punho e apontou diretamente para Miguel. O grito da enfermeira ecoou e Yasmin, em choque, gritou: Mamãe! O tempo parecia congelar. A realidade desmoronou. Fábio, o que você está fazendo? Layla estava em estado de choque, as palavras escapando de seus lábios sem controle. Você não sabe a verdade. Ninguém sabe. Fábio estava em um mar de emoções. Suas mãos tremiam. A tensão era absurdamente intensa. Layla percebeu que tudo ao seu redor se tornara potencialmente mortal. O que ele estava escondendo? Os policiais cercaram. A situação estava fora de controle. Deponham as armas. Deixem isso, é uma armadilha! Um dos oficiais gritou. O caos tornou-se ainda mais caótico. Yasmin chorava e Layla tentou avançar, mas o medo a paralisava. Eu não posso deixar você se machucar, Layla. Essa é a única maneira. As palavras de Fábio cortaram o ar como uma faca, repletas de desespero. Layla sentia que toda a sua vida estava desmoronando. Ele nunca tinha sido assim. O Fábio que ela conhecia não faria uma coisa dessas. Então, em um movimento rápido, Miguel se virou para os homens ao seu lado, sua voz fria. Tirem ela daqui. Sua expressão era um olhar de triunfo, como se tivesse exatamente o que queria. Layla percebeu, de repente, que havia algo que Miguel sabia que mudaria tudo. Quando Fábio disparou, o impacto foi ensurdecedor. O eco do tiro dominou a sala, mas para o choque de todos, não era Miguel que caiu. Tudo mudou em frações de segundo. O homem, à frente de Miguel, apareceu mais ferido. Não, não pode ser. O desespero na voz de Miguel se misturou ao grito da enfermeira. Fábio não conseguira reverter a situação. Não há saída, Miguel! Ele gritou, mas a verdade era bem mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Um segredo ficou exposto naquele momento caótico. Layla olhou para Miguel e, pela primeira vez, viu o medo nos olhos dele. Fábio estava preso em seu plano, com um olhar sombrio. E enquanto tudo acontecia em câmera lenta, Layla percebeu que a verdade estava prestes a ser desvendada. Sua mente corria rápido. Fábio tinha jogado uma bomba, mas ele não era o único. Os olhares se cruzaram, e no centro daquela rebelião, uma pergunta ecoou. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? E Layla, percebendo que seu mundo havia virado um caldeirão de segredos e dores, sussurrou para si mesma. Que tipo de verdade eu realmente estou pronta para enfrentar? E assim, tudo parecia prestes a colapsar. A sala estava um caos. O eco do tiro ainda vibrava no ar, enquanto todos olhavam para Fábio, sem saber o que pensar. A tensão era palpável. Miguel, agora cercado pelos policiais, estava mais rígido do que nunca. Seu olhar carregava a mistura do desprezo e do medo. Layla apertou a mão de Yasmin, tentando proteger a filha do tumulto que se desenrolava. Está tudo bem, meu amor.
eu estou aqui. Mas a insegurança em sua própria voz não passava despercebida. Yasmin olhava, atenta e confusa, enquanto o mundo ao seu redor se desintegrava. Fábio, o que você fez? Layla perguntou, o coração batendo acelerado. A dor de ver o homem que amou e em quem confiou, transformado em uma figura ameaçadora, a abalava. Eu não tive escolha. Layla, você não entende o que está em jogo. Ele estava ofegante, a arma ainda em suas mãos, mas a determinação parecia escorregar. Os policiais se aproximaram cautelosamente. Um deles levantou a voz. Coloque a arma no chão, imediatamente! A sala estava em tremenda expectativa. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Fábio hesitou, os olhos fixos em Layla. Não posso deixar que ele te faça mal, Layla. Miguel sabe de tudo. Ele está jogando um jogo muito maior do que você imagina. Chega! Miguel gritou furioso. Vocês todos vão se arrepender de me desafiar. O que está entre nós não é só um jogo, mas algo muito mais profundo. A tensão agora parecia um fio prestes a se romper, e Layla tremia. O que Miguel realmente sabia? Neste momento, a mira se aproximou, com firmeza no olhar. Miguel, você não vai mais manipular ninguém. A verdade está vindo à tona, e você não poderá escondê-la por muito mais tempo. A força dela fez com que Layla se sentisse um pouco mais segura. E como se tudo estivesse alinhado, a enfermeira deu um passo à frente. Miguel, sabemos que você e seu irmão têm negócios obscuros. Se você não se entregar, a verdade sobre o seu passado virá à luz. As palavras dela ressoaram no ar, preenchendo os espaços vazios com esperança e determinação. A pressão aumentou. Fábio olhou em volta, percebendo que ele não era mais o único com a verdade em mãos. Miguel estava cercado e, de repente, o poder parecia passar para outro lado. Não se esqueçam, a verdade pode doer, pode custar caro. Miguel sussurrou, seu olhar frio fixado em Layla e Fábio. Diante de toda aquela tensão, Layla respirou fundo e decidiu o que estava prestes a fazer. Basta, Miguel! Não deixarei você destruir mais vidas. Estou pronta para enfrentar qualquer verdade. Os olhos dela queimavam com determinação. Ela sabia que era o momento de quebrar as correntes que aprenderam por tanto tempo. O passado pode ser doloroso, mas a verdade queima ainda mais. E naquele instante, Layla decidiu não permitir que o medo a controlasse. Os policiais finalmente avançaram, prontos para agir. Fábio pôs a arma no chão, lentamente, e olhou para Layla. Me desculpe, fiz o que fiz para te proteger. Eu sei, Fábio, ela disse, dando-lhe um olhar compreensivo. Às vezes, o amor tomava formas estranhas, mas naquele momento, ela sentiu a necessidade de avançar. Não importa o que viria a seguir. E assim, no meio do caos, Layla observou Miguel ser algemado. A vida que conhecia estava prestes a mudar. As sombras do passado, finalmente iluminadas. Yasmin olhou para a mãe, os olhos cheios de confiança e esperança. Estamos juntas, mamãe, disse Yasmin. E Layla sorriu, percebendo que a batalha havia terminado, mas a jornada estava apenas começando. Elas tinham tudo o que precisavam, a força uma da outra. E assim que saíram do hospital, uma nova história começou a se desenhar. Uma história sobre redenção, sobre enfrentar verdades e sobre o que é realmente importante. Mas enquanto andavam, uma nova e comovente revelação pairava no ar. E que mais o futuro tinha reservado?
O passado poderia ser superado, mas as marcas permaneceriam. Agora eu preciso que você me faça um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, pois sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal dessa maneira. Vamos juntos nessa!